Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nunca na história do mundo houve uma nação mais abençoada por Deus do que Israel. Quando Deus mandou Moisés para resgatar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó da escravidão no Egito, ele disse, em Êxodo 4, versículo 22, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. A palavra primogênito, neste caso, não significa a primeira nação a existir, pois o Egito e outras nações foram organizadas antes de Israel. Esta palavra descreve a relação especial de Israel com Deus. Este povo foi o principal herdeiro, a nação especialmente escolhida por Deus. Conforme promessas feitas ao longo de 4 séculos, Deus libertou seu povo da escravidão e o conduziu à liberdade. Os israelitas saíram do Egito com o destino da terra prometida, Canaã. A viagem em si poderia ser feita em dias ou semanas, mas Deus cuidou de outra necessidade desta nação nova antes de deixá-la continuar a jornada para tomar posse da sua herança em Canaã. Ele conduziu o povo ao deserto de Sinai, onde foi revelada a constituição da nova nação, a lei dada por meio de Moisés. Para frisar a importância de sempre manter a comunhão com Deus, ele também deu instruções para a construção de uma tenda ou tabernáculo, que serviria como templo móvel. Durante suas jornadas, os israelitas sempre teriam este tabernáculo bem no meio do acampamento, para relembrar a todos da presença de Deus entre eles. Todo esse processo levou pouco mais de um ano. Quando tudo estava pronto, Deus mandou que os israelitas deixassem o lugar do seu acampamento no deserto de Sinai para subirem e tomarem posse da terra prometida. Mal começaram esta viagem e os problemas surgiram. Provocados por alguns estrangeiros no meio deles, os israelitas reclamaram contra Deus. Ao invés de ficarem contentes e gratos pela comida que Deus lhe deu de graça todos os dias no meio do deserto, eles reclamaram. Diz em Números capítulo 11, começando no versículo 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. As reclamações deste povo mostram suas falhas em olhar para o passado, o presente e o futuro. Olharam para o passado com lembranças distorcidas. Falaram de comer bem e de graça. Mas eles eram escravos maltratados. Não pensaram bem sobre o presente, pois a viagem seria de poucos dias. Não teriam que caçar ou buscar comida no meio do deserto, porque Deus lhes deu seu sustento de graça. E muito menos consideravam o futuro. Mesmo se sofressem por algum tempo no deserto, a recompensa da terra prometida seria muito maior do que qualquer sofrimento temporário. Esta atitude causou atrasos na jornada e contribuiu às atitudes que condenaram uma geração a morrer no deserto. A murmuração de Israel contra Deus foi um dos principais pecados condenados pelo Senhor. Paulo comenta sobre este fato e utiliza o mau exemplo deste povo para nos avisar do perigo do mesmo erro. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas lhe sobreviveram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não é suficiente apenas condenar a murmuração. É preciso tratar da atitude errada que leva a este pecado. Quando o homem se esquece de Deus e da sua dependência do Criador, ele deixa de ser grato pelas bênçãos que recebe do Senhor. E todos nós, mesmo os que não servem ou nem acreditam no Senhor, somos por Ele abençoados. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, Deus manda o sol para todos e a chuva para todos. E assim Paulo associa a falta de gratidão com uma lista terrível de pecados, em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 32. Para evitar o grave erro de reclamações fatais, vamos ser gratos por tudo que Deus nos dá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos viver como pessoas gratas a Deus, rejeitando qualquer murmuração ou reclamação contra o Senhor. Você acertou a pergunta 544? Quais foram os nomes dos filhos de um sacerdote que morreram no mesmo dia que os filisteus tomaram a Arca da Aliança? Alternativas: A. Nadab e Abiú, B. Eleazar e Itamar, C. Ofni e Finéias, ou D. Joel e Abias. Todos estes foram filhos de sacerdotes, mas os que morreram quando a Arca da Aliança foi tomada foram Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Como diz 1 Samuel 4, versículo 11, a Arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E a pergunta de hoje: Jesus não foi descendente de qual dos seguintes homens? A. Noé, B. Abraão, C. Levi ou D. Davi? Ele foi descendente de 3 destes, mas não do quarto. Qual que não foi antepassado de Jesus? A resposta vem no final do próximo episódio. Vamos viver como pessoas gratas, evitando a reclamação em nossa vida, porque independente das nossas circunstâncias, Deus é bom. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.